E aí, estamos ao vivo? Vamos ver. Gente, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Código do Empreendedor. Estou muito animada, com um convidado super especial. Vamos chegando. Oi, Sandra, tudo bem, querida? Ah, vai de live também? Então tá bom. A gente tem que fazer umas juntas, hein, Sandra? Já fica o convite. A Gi chegando também. Boa noite. Obrigada, boa live, Sandra, querida. Depois a gente faz a nossa. Também, Sandra. Sucesso para nós. Aceitou? É o nosso convidado da noite. Ó, o Igor chegando aí. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, tudo bem, Mayara? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ansioso para o nosso papo. Então tá bom. Seja bem-vindo. Eu também estou muito ansiosa para aprender com você sobre empreendedorismo, né? Algo que assim eu falo que é uma das minhas paixões, né? Eu amo RH tá aí na minha carreira há muito tempo, mas olhando para a minha história eu vejo empreendedorismo assim desde do meu nascimento, sabe? É Que algo que está legal, no sangue. Então aprender sobre, ensinar, compartilhar é muito bom, é muito bom. que legal, que legal. Fico feliz de poder contribuir e saiba que estou aprendendo muito com você aqui. Primeira live que eu faço na vida aqui no Instagram. Espero que, espero que eu contribua aí, que eu te ajude nesse processo também. Claro, nossa, então já tá começando agora, então, sua primeira, dá um friozinho na barriga, a primeira, né? Dá um friozinho na barriga, dá um friozinho na barriga. É engraçado, né? Poxa, além de empreender, eu sou professor, dou aula para um monte de gente, mas muda um pouquinho o ambiente e você já se sente desafiado, né? Se sente desconfortável. O que eu adoro, como empreendedor, vou te dizer que isso é uma coisa que, inclusive, me motiva, o desafio. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Imagina, não é isso mesmo. Eu lembro que minha primeira live, o primeiro story, né, que você pega o celular e grava, e fala, gente, que parece que a gente até esquece o jeito que fala, e aí depois fica natural, né? Tudo É, prática. Mas legal, vamos. Acho que o pessoal já tá chegando. Ah, legal. A Monique tá aqui também. Ai, que bacana. O pessoal tá... Eu acho que a galera já não aguenta mais ver minha cara essa semana, de tanta live que eu tô fazendo, né, Paulo? Só abre acho o que Instagram, tô eu lá. pelo contrário, tá todo mundo gostando tanto. Eu ouvi diversos elogios para você aí hoje de manhã, depois da live com o William, hoje à tarde também, depois da live do meio-dia, que foi sensacional. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Com certeza é um chamado pessoal ao qual você está respondendo com maestria. Parabéns, promete bastante. Obrigada. Obrigada. Aí, ó, tem aluno seu aqui, ó. Prof. Paulo é fera. Opa! Boa! Esse é aluno, é amigo, é mestre, esse é meu professor. Muito bom, muito bom. Vamos começando então, Paula. A galera tá chegando. Se você pudesse se apresentar, na verdade eu estou muito honrada de ter você com a gente aqui nessa live, né? O Paulo tem muita experiência com empreendedorismo, além de ser empreendedor, né, de muito tempo, é professor, como ele comentou há pouco, também está escrevendo um livro, né, o Código Empreendedor. Então, assim, tem muito para trocar com a gente. Então, se você quiser se apresentar, Paulo, fica à vontade. Eu já fiz uma introdução aí. Já falou bastante, mas obrigado, obrigado. Prazer. Paulo Camargo aqui, sou biólogo de formação, sou depois economista,
empreendedor e educador por paixão e por vocação. É assim que eu me defino, né? Amo minha família, minha esposa, minha filha. Acho de fato que respondo aí um chamado pessoal também para fazer as coisas que faço. Sou apaixonado pelo que faço, apaixonado pela vida, apaixonado por aventura, por desafio, por esportes. Então, acho que essa paixão por viver, né, essa energia de viver é bastante importante. E acho que isso também direciona o que um empreendedor e um educador é, se sente motivado para fazer no dia a dia, né? O que o faz acordar todo dia de manhã para sair de casa e trabalhar é impactar vidas, é impactar pessoas. E a minha ideia de empreendedorismo e de educação é justamente essa, né? É o que eu faço, esse é quem eu sou. Prazer. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa palavrinha que você citou, né, desafio, é algo que está muito presente, né, na vida do empreendedor. Ele tem que gostar de um pouquinho de desafio, né, para se manter nesse jogo. Muito bom. É verdade, é verdade. E, e conta pra gente, assim, Paulo, né, algo que, assim, o que que é para você, na verdade, empreender? O que que é para você o empreendedorismo? Se você puder trazer a sua definição, o que você vive, o que você sente ali no jogo, né? Traz pra gente esse conceito aí. Uf, começou quente, hein, Mayara? Caraca, você não alivia, né, para começar. Poxa, acho que você começou com a pergunta mais difícil da noite, mas eu vou encarar o seu É desafio, pra já que galera gosto ficar com a tanto. gente, entendeu? Assim, de bate-pronto, para mim, natural para mim falar o conceito que guia, né, a construção do meu livro, por exemplo, sobre empreendedorismo. Para mim, de bate-pronto, empreender é criar e compartilhar valor. Para mim, isso é muito mais do que criar negócio. Né? É viver sabendo que toda relação sua, toda conversa que você tem, seja no café, seja no almoço de domingo da família, você tem que estar comprometido com criar valor para alguém, compartilhar valor com alguém e ser uma pessoa melhor, compartilhando o que você sabe, compartilhando o valor com outra pessoa. Isso para mim é empreender. No livro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, né? Mas no livro eu uso uma outra expressão que também é muito significativa para mim, que é que na era da informação e da inovação em que nós estamos vivendo agora, né? Onde a gente tem uma avalanche de conteúdo para ser consumido o tempo inteiro, tem quantas lives no mundo todo estão acontecendo nesse exato momento e tem gente aqui com a gente, né? Empreender nesse contexto é sintetizar o caos em valor compartilhado, né? Quer dizer, você saber que existe um caos de informação, uma desordem geral em algum lugar e o empreendedor é aquele cara hábil bastante para organizar as coisas e sintetizar essas coisas em direção a produzir valor, né? Eu acho que isso no fim das contas, empreender. Mas sabe que empreender é um verbo complicado, né? É um verbo complexo, porque, poxa, não é uma atitude única, né? Não é uma ação simples, né? Não é como falar, ou então como correr, né? Ou como qualquer outra coisa que você, sabe, tá claro o que é. Empreender, para mim, é uma ação resultante, não uma ação originária de ações, de outras ações, entendeu? Quer dizer, você faz várias coisas e o resultado dessas várias coisas que você faz pode ser considerado empreender. E sabe que, escrevendo sobre isso, eu considero que tem três ações muito importantes que também agrupam outras diversas ações, atitudes, comportamentos que têm relação direta com resultar e empreender, que são as ações de arriscar, a ação de transformar e a ação de gerar valor. E eu, inclusive, no livro uso uma analogia muito legal. Espera aí, está aqui em algum lugar. Está aqui, ó, está aqui.
que é uma analogia com o fidget spinner. Sabe? Esse brinquedo de Hum, criança, que legal, sei. sabe? É a ação de arriscar, a ação de transformar e a ação de gerar valor. Veja, a resultante dessas três ações é empreender, né? Então, tem gente que é boa para arriscar, se sente bem arriscando, gerenciando, mitigando o risco, né? Tem boas ideias, mas não é boa para gerar valor. Ou então tem dificuldade de transformar, de conceber um produto e desenvolver uma solução, um serviço sozinho. Tem gente que é bom de gerar valor, tem gente que é bom de se comunicar e vender, entregar valor para alguém, mas não é aquela pessoa que arrisca. Então, o empreendedor é esse cara complexo que congrega ações e resulta numa nova ação, num novo comportamento, né? Que é empreender. E isso para mim é muito significativo, né? Porque tem tudo a ver com o seu público. Tenho certeza que existem pessoas aí que estão muito interessadas em fazer o teu programa e vivem tendo ideias, né? Mas Exato. elas têm dificuldade de arriscar, não tomar, não estão, não ainda se disponibilizaram ao ponto de arriscar, a, por exemplo, largar o emprego, né? Ou se submeter a uma condição financeira momentânea não tão abundante como a pessoa tem hoje, né? Existem pessoas que têm boas ideias, que arriscam, mas não são boas executoras, né? Às vezes as pessoas estão prontas para arriscar, mas não estão prontas para transformar, para desenvolver o seu próprio produto. Da mesma forma, tem gente que arrisca, que tem boas ideias, que desenvolve bons produtos, mas não entrega lá na ponta, não tem acabativa, a gente fala, né? Quer Sim, dizer, pô, alguém tem que congregar todas essas faculdades com certa maestria para de fato dizer que está empreendendo. E eu gosto muito dessa combinação dessas três ações, porque não necessariamente a gente faz tudo sozinho, né? Então, quando você, por exemplo, encontra uma grande parceria, uma parceira, um parceiro que de repente gera mais valor que você, tem mais competência para gerar valor que você, total. ou para arriscar mais que você, para te incentivar a arriscar, para te dar confiança para arriscar. Você Eu está vejo. aí potencializando combinações explosivas. Eu gosto desse termo, potencializar combinações explosivas. Muito bom. E isso é empreender, né? Total. E isso que você falou exige muita coragem, né, Paulo, para ter essas três habilidades. Não é algo simples. Exatamente. Por ter essa família, né, minha família é muito empreendedora, meu pai Ah, que sempre legal. foi de arriscar muito. Eu lembro que na faculdade, quando eu falava de empreendedorismo, até comentei na live com a Dani hoje. Eu não queria, não. Falava, ai, não, gente, é muito complicado, arrisca demais. Ah, eu não queria, sabe? Eu achava muito difícil, eu achava um negócio assim, um bicho de sete cabeças. Não é fácil, né? No Não é fim, mesmo. não é fácil, mas quando a gente tem esse chamado, a gente quer viver um propósito, não tem outro caminho para seguir. E o que eu vejo de que você falou, né? Que a gente não precisa ir sozinho. Quando eu tomei a decisão por empreender, eu tomei a decisão para ser um plano B inicialmente, né? E as pessoas não precisam chutar o balde como eu fiz e largar o emprego e aí realmente pensar, não, dá para ser algo mais estruturado, dá para ser algo planejado. Mesmo eu tendo arriscado muito no começo, depois eu precisei colocar o pé no chão e falar, opa, e agora? E eu tive que contar com pessoas que são esses mentores que me ajudaram, que eu coloquei no programa, para fazer aquilo que eu não sou boa, né? Eu sou uma excelente, Paula, excelente executora, por exemplo. Você manda o desafio que eu vou fazer e aí não tem problema a hora, o dia da semana, eu coloco a mão na massa. Essa sou eu. Agora, se você falar, Mayara, vamos aqui analisar os riscos e vamos analisar detalhe, vamos planejar os. Eu não, eu planejo e já testo. O meu negócio é Uhum. testar, corrigir, arrumar aquela coisa ágil, né? Esse é o meu jeito. Só que para os negócios você também precisa ter outras habilidades. É. Então foi bem legal porque nesse desenrolar e ainda estou engatinhando em muita coisa no meu negócio,
eu percebi que eu precisava de apoio e precisava de outras pessoas somando comigo, né? Então eu vejo que tem muita gente com medo de empreender, de começar um plano B, de começar a ser aquele profissional que equilibra, né, muitas vezes o CLT e o empreendedorismo, porque ele não sabe os primeiros passos, ele não sabe por onde começar. E quando a gente se abre para o desenvolvimento, se abre para se conectar com outras pessoas, o processo fica muito mais fácil, fica muito mais simplificado, porque as pessoas te ajudam a encurtar esse caminho, né? Olha, eu já passei por aí, então não faz assim não, vai por aqui, né? É, Então eu acredito que facilita bastante essa combinação explosiva, né, que você falou, que é ser um empreendedor. legal. Sabe que ontem mesmo vocês falaram de coragem, né? Vocês e o William. Eu estava ouvindo e lembrei dessa passagem de um livro maravilhoso que eu li, que é o do Napoleão Hill. O cara simplesmente entrevistou o diabo, né, no livro dele. Ah, eu tenho E, aqui né, minha estante. e quando ele pergunta para o diabo, né, poxa, como é que você desmotiva as pessoas? Como é que você entrega medo para as pessoas? E o diabo responde para ele, né? Eu, na verdade, só retiro a confiança, eu só retiro a coragem. Né? O medo é a falta de confiança, é a falta de coragem. Então, para alguém que está querendo empreender, a primeira coisa que tem que fazer é instituir um processo de retroalimentação de confiança. Quer dizer, poxa, como que passo a passo eu vou mitigando o risco, gerenciando o risco e ganhando cada vez mais confiança de que estou no caminho certo? E você falou muito bem, poxa, eu vou fazendo isso ao longo de testes das minhas premissas, das minhas hipóteses, né? E não é à toa que eu gosto muito de um filme da minha infância que fala do salto de fé. Não sei se é o filme da tua infância, que você é muito mais nova que eu, mas esse filme é o filme do Indiana Jones, em que em um determinado filme lá ele está em busca do Santo Graal e ele tem que dar um passo num precipício, né? E aí esse precipício é, na verdade, sustentado por uma ponte que é invisível. Então ele precisa dar o primeiro passo para depois dar o segundo passo, que também é invisível, e o terceiro e o quarto. Então, eu brinco com os meus alunos que para empreender tem que ter estômago, você tem que estar realmente afim, você tem que estar afim de acordar todo dia de manhã, disposto a dar um passo sobre o precipício, onde você vai encontrar uma ponte, você vai encontrar um degrau. Você não sabe exatamente onde ela vai estar, mas ela está lá. Perfeito, é isso. E às vezes, Paulo, não vai ter a melhor situação, né? Existem pessoas, por exemplo, entrevistando no bate-papo com a Dani de manhã, ela conseguiu se planejar para empreender. Hoje ela Sim, tem uma reserva financeira que ela não precisaria, por exemplo, ela poderia trabalhar 2 anos tranquilamente sem ter nenhum retorno, que estaria tudo bem, ela se preparou. Mas eu vejo do outro lado que tem pessoas que vão empreender porque acabaram de ficar desempregadas, né? Tem uhum, pessoas que empreendem porque conseguiram se planejar, mas tem pessoas que empreendem por uma necessidade também que exatamente. surge, né? Quando a gente vai ver aí o número de MEI que foram abertos durante esse ano é absurdo, é absurdo. Então, até para quem já está super planejado, é um passo de coragem empreender, mas tem pessoas que não têm todo esse caixa, não tem toda essa estrutura, mas precisam empreender. Então, eu vejo sim que, independente dos casos, ambos, né, precisam de coragem. E apesar do CLT ele trazer uma segurança, uma estabilidade, eu enxergo hoje que é uma falsa, sabe, segurança. Apesar de você ter o seu salário ali todos os meses, pode ser que você não tenha, né? Hoje não existe mais esse, eu tenho um emprego, eu estou seguro. Então, nada, né, nesse mundo volátil, nesse mundo VUCA, BANI, sei lá o termo que a gente quiser usar, é um mundo que está mudando muito, né? E as pessoas, acho que para a vida, para empreender, para a vida, a gente precisa ter coragem, né, para dar o próximo passo.
E é óbvio que para empreender requer um pouquinho mais, assim. Eu, como empreendedora, já me frustrei em alguns projetos que eu precisei recobrar ânimo rápido, porque o empreendedor não tem muito tempo para ficar chorando também, né? E despertar para uma nova ideia, então requer mesmo essa coragem, esse movimento. Que legal, que legal. Parabéns também pela história, que legal. Muito bom. E conta pra gente, Paulo, você citou algumas coisas do seu livro aqui, eu acho muito massa. Eu não sei como que tá, se já tá para ser publicado ou não, mas comenta um pouquinho, né? De onde surgiu essa ideia de escrever um livro? O que que fala o seu livro também para Uhum. inspirar? Legal, legal. Sabe que foi outro chamado, né? É aquele tipo de projeto que você pensa em encarar a vida toda e aí em um determinado momento da vida, pum, putz, é agora. E aconteceu durante a pandemia. No início do ano passado, a pandemia é, assombrou a nossa vida e aí eu disse, poxa, é um momento de compartilhar um pouco da minha perspectiva sobre empreender, sobre educação empreendedora, e tentar ajudar as pessoas que de repente se encontram nesse momento de, poxa, é uma crise existencial, né? Pandemia, crise socioeconômica, poxa, tanta coisa mudando, como você falou, né? Não existe mais estabilidade e eu senti que tinha algo para compartilhar com essa galera. São dois livros, na verdade. Um se chama Síntese de Divergentes. Eu acredito que empreendedores são sintetizadores e são divergentes por essência, né? Buscam ser diferentes, buscam fazer diferente, e com isso transformam o mundo. E são sintetizadores, como eu já disse, quando produzem valor a partir do caos. Né? E o livro, na verdade, congrega um monte de ensinamentos que eu trago para a minha vida e como eu encaro empreender e educação empreendedora. Esse é o livro Síntese de Divergentes, tem publicação planejada pela editora Apris em fim de setembro e início de outubro, e é um livro bem focado para o profissional de educação, para o profissional de educação que quer trabalhar a educação empreendedora com os seus alunos, com os seus estudantes. O outro livro se chama O Código Empreendedor. Esse é um livro direcionado para o jovem empreendedor, para o empreendedor nascente. E aí esse livro congrega aí o uso do termo código é bem provocativo nesse sentido, né? Não é que eu acho que existe uma fórmula, uma receita de bolo a ser seguida para empreender, mas empreender também tem muito aquela aura de misticismo, de dom divino, de talento natural, né? Perfil empreendedor, ou você é ou você não é. E eu não acredito em nada disso, né? Eu acredito num método empreendedor, baseado na ação e na ação estratégica. E é isso que eu busco compartilhar com a galera nesse livro. O código propriamente dito é composto por 7 chaves e um segredo Oh, do empreendedorismo, né? E posso inclusive dar alguns spoilers aqui dessas chaves, né? Uma boa, gosto. dessas Uma dessas chaves são a ativação de princípios de mentalidade empreendedora. Né? Eu considero que existem 12 principais princípios de mentalidade empreendedora. E eu acredito que a mentalidade empreendedora ativada é muito mais poderosa do que qualquer competência, atitude ou comportamento empreendedor isolado, porque tendo uma mentalidade fundamentada no empreendedorismo, você detona de novo, né? Qualquer uma dessas competências, atitudes ou comportamentos necessários para encarar um desafio, né? Então, por mentalidade empreendedora, um desses princípios é, por exemplo, a relação com o risco. Tem muita gente que fala de reconhecimento de oportunidade e mitigação de risco, né? Eu gosto de usar a palavra relação com o risco ou relação com a oportunidade. Eu acho que quando a gente desenvolve uma relação com alguém ou com o risco ou uma oportunidade,
a gente está pronto por exemplo, encará-lo quando necessário ou evitá-lo quando necessário também, né? Porque é, o empreendedor tem tanta ideia, ele encontra tanta oportunidade em tudo que ele faz, que ele também precisa se relacionar com esse risco para de bate-pronto já mensurar se isso é algo, poxa, que realmente vale a pena ser perseguido ou não. E existe, então, uma dualidade entre risco e oportunidade, né? Que é resolvida com outro princípio, que é a ação, a proatividade, né? A responsabilidade por agir. Sabe que eu lidero um time de criativos aqui na Via Maker com um projeto nosso e em determinados momentos eu, enquanto líder de criatividade da galera, eu busco mais fazer pergunta do que responder pergunta, né? Mas quando eu me ponho na posição de empreendedor, eu também me sinto obrigado a também responder perguntas, a definir caminhos, sabe? Então, estar pautado na ação é muito importante. Outro, para terminar aí, dando mais um spoiler Mais um de spoiler, princípio de porque eu já quero mentalidade esse livro já. empreendedora, eu diria que um que eu gosto muito é a mentalidade de crescimento, né? Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Quer dizer, a Carol Dweck fala disso, né, no livro dela, que é eu estar disposto a aprender todo dia, a me desenvolver todo dia, a sair da minha zona de conforto todo dia, entrar na minha zona de crescimento a todo momento, né? A eu saber que eu não tenho todas as respostas e está tudo bem e que por conta de não tê-las, fiz as perguntas corretas e me desenvolvi. E acho que isso é a base que sustenta a vida de um empreendedor, né? Querer ser melhor, uma versão melhor de si mesmo todo dia. Todo dia. Você É, citou a Carol. Eu gosto muito, eu falo da Carol em praticamente todas as minhas aulas, quando eu estou falando com RH, liderança, porque esse conceito ele é extremamente importante, né? E trazendo ele para o empreendedorismo, é realmente entender que ser um empreendedor vem muito antes de você ter um CNPJ, né? É você CPF, é você pessoa física, e começa aqui, né? A gente pode empreender, a gente pode ter uma atitude empreendedora, uma mentalidade empreendedora estando no CLT, exatamente. né? Você pode se destacar lá dentro, aquele senso de dono que é tão valorizado pela RH, e eu sei, né, disso, eu já entrevistei muito, já contratei muitas pessoas. Não adianta nada você não ter essa mentalidade desenvolvida, né? Desenvolver esse olhar para o empreendedorismo e depois querer um negócio abrir do nada. Sim, Não, as coisas não vão acontecer assim, né? é Precisa verdade. ter essa mentalidade, esse mindset de crescimento. E o empreendedor, ele tem que aprender todos os dias. É o que você falou. E eu acho que algo que pega os empreendedores é essa dificuldade até de desligar, né? A gente está tão atento a todas as oportunidades que são raras as vezes que a gente consegue desligar. Né? Eu tô na rua, já veio uma ideia, tô assistindo uma série, eu já pego o bloquinho de notas, já anoto uma ideia. Legal. Então, realmente essa cabeça de querer crescer, de se desenvolver, de aprender com tudo e com todos, né? Então, isso é bem legal. Você citou também, Paulo, do seu livro, além dos princípios, que eu poderia ficar aqui escutando todos, mas não dá, né? Não dá? É, Você falou de educação empreendedora, certo? isso. Comenta com a gente um pouquinho o que é isso, assim. Pois é, veja, se empreender no fim das contas, você trilhar um caminho para ser a melhor versão de si mesmo, a educação empreendedora deve ser aquela que possibilita que isso aconteça, né? Então, eu conceituo a educação empreendedora como aquela que empodera o indivíduo para construir seu próprio propósito de vida, né? E a verdade é que, infelizmente, a educação tradicional hoje afasta a gente do propósito de vida, né? Muito se fala na educação sobre personalização da educação, mas a verdade é que a educação padroniza, né? Padroniza a gente já há mais de 200 anos para o modelo de fábrica. E a educação empreendedora assume exatamente a missão contrária a isso, que é personalizar a nossa vida, né? É desvendar nossas paixões, nossos interesses,
fazer a gente desenvolver as nossas vocações pessoais, né? Quais são, como a gente pode contribuir, viver disso, obviamente, e, portanto, trilhar a nossa vida pessoal, né? A nossa vida única, né? Cada um é único e precisa trilhar esse caminho sozinho. E sabe que é legal de falar da educação empreendedora e também falar do educador empreendedor, né? E, poxa, para ser educador, então, empreendedor, o que eu preciso ser de diferente com relação ao educador tradicional? Né? E eu acho que o educador empreendedor é aquele que atende o seu chamado pessoal também, de ser um guia nessa jornada pessoal dos seus alunos. E eu considero que essa é a jornada pessoal mais desafiadora que existe. Poxa, imagina você se descobrir e você ter um guia para isso. E aí, lá na Zest, que é o portal onde a gente compartilha todas essas informações, todos esses insights sobre empreendedorismo, educação empreendedora, todas as coisas que estão no livro, lá a gente tem o costume de chamar o educador empreendedor de Sherpa. Não sei se você sabe o que é um Sherpa. Sabe o que é um Sherpa? Não, não. Sherpa é um povo que vive lá na Cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e a Índia. E os Sherpas são pessoas que se tornaram guias na jornada pessoal, física e mental mais desafiadora que existe para os alpinistas, que é chegar ao topo do Everest. Eu Caramba! acho que um empreendedor está buscando chegar no Everest dele. E imagina que existe guia para chegar no Everest. São os Sherpas. Portanto, um educador empreendedor é um educador Sherpa. E tem uma boa notícia para você, Mayara. Se você é uma educadora Conta. de empreendedores, você é uma educadora Sherpa. Pode colar o selinho aí em você de Ó, educadora Sherpa. gostei, hein? Tô Atestado pela Zest. arrepiada. Que legal esse conceito, Paulo, né? Cada um tem o seu próprio Everest, é isso mesmo. É, é. E Sensacional. sabe que zeste é uma palavra em inglês. Zeste sozinha é pitada, sabe a pitada de sal? Uhum. Zeste sozinho é pitada. Mas existe uma expressão em inglês que se chama zest for life, que quer dizer grande energia e entusiasmo pela vida. É por isso que essa empresa se chama Zest. Porque para mim, empreender, ensinar, é um grande entusiasmo que te dá energia, vitalidade para acordar de manhã e viver a tua própria vida, né? E acho que todo mundo tem o direito universal de buscar viver com grande energia e entusiasmo. Por isso que a educação empreendedora, para mim, é tudo isso. Nossa, perfeito. Gente, vocês estão sentindo a aula de hoje? Que eu tô aqui louca caçando meu bloquinho de notas para anotar tudo que o Paulo tá trazendo aqui para nós. Que esquenta para mentoria é essa, hein? Tô chocada. Contem aqui, gente, os insights de vocês, que a minha cabeça já tá fervendo, hein, Paulo? Que legal. Maravilha! Falar em mentoria, eu que tenho que te perguntar, me conta um pouco sobre esse programa de mentoria, que eu sei que você está fechando o carrinho amanhã, e gostaria muito de conhecer mais também. Nossa, é um programa, na verdade, bem diferente, Paulo, do que eu já tenho feito aqui na consultoria, né? Eu tenho uma empresa de treinamentos que é especializada para treinamentos para profissionais de RH e liderança. Então, tem treinamentos aí na área de desenvolvimento humano e organizacional. E nesses 2 anos desenvolvendo gerentes, analistas de RH, líderes, eu recebo constantemente, né? A gente acaba tendo uma boa relação com os alunos, né? Um contato bem próximo. E muitas pessoas relatando a insatisfação na carreira. Ah, eu não me sinto feliz no meu trabalho. Ah, eu sinto que as minhas habilidades estão sendo subaproveitadas. Eu poderia entregar mais. Pessoas que se inspiram porque, você é tão jovem, já empreende, conta um pouco mais. E aí, um dia comentando sobre isso, né, de querer ajudar. Eu acho que eu sou realmente essa pessoa entusiasta, né? Eu quero ver as pessoas se desenvolverem, eu quero as pessoas
chegando num outro nível, né? Eu quero que as pessoas se sintam realizadas com aquilo que elas fazem, porque eu acho que a vida é tão curta para a gente trabalhar das 8 às 18 por conta de um salário no fim do mês, né? As pessoas têm muito mais para entregar. E eu vejo o empreendedorismo como um caminho para isso. Eu vejo a carreira slash também um caminho para isso, né? Você não precisa ser aquele profissional que a educação determinou um pouquinho do que você falou, né? Da educação tradicional. Então, o que você quer ser quando crescer? Que te perguntam lá com 5 anos. E aí você toma uma decisão com, sei lá, 17, 18 e vai seguir isso pro resto da sua vida. É como se fosse carimbado. Putz, você escolheu essa profissão, você tem que ser isso pro resto da vida. E na verdade, não. A gente está aí com inúmeras possibilidades. Eu posso ser administradora, barra empreendedora, barra professora, barra o que eu quiser, né? Exatamente. Então, com essa visão, eu falei, poxa, eu preciso levar as pessoas para esse Everest, para esse outro nível, né? Que legal, que E aí, legal. conversando com os meus amigos, hoje são meus amigos, mas pessoas que estão os meus mentores, os mentores do meu negócio, eu falei, gente, vamos se juntar e ajudar esse povo, né? E eles toparam. Então, é um programa de mentoria que está começando agora. Na verdade, a primeira aula começa amanhã já, então tem poucas vagas, a gente já está encerrando as inscrições. É algo bem personalizado, é algo para um grupo fechado, né? Não é todo mundo que fez a inscrição que entrou, porque realmente tem que ser pessoas que estão alinhadas, porque é um acompanhamento de praticamente 3 meses. São mais de 8 mentores ajudando esses profissionais que querem equilibrar o CLT, o empreendedorismo, que querem empreender, que querem se conhecer, que querem se descobrir, né? Então a gente vai falar muito de autoconhecimento para empreender. Vamos trazer cases. Tem um case super legal que é um cara que saiu do Google para empreender, então ele não saiu de qualquer empresa. Tem muito conhecimento ali, tem muito ouro nessa mentoria. Que E legal. é isso, eu quero compartilhar com as pessoas e ajudar elas a tirarem a ideia do papel, ajudarem as pessoas a terem esse movimento para a vida delas também. Que legal. Sabe que é muito, putz, relevante e oportuno o que você está fazendo. Parabéns, brilhante, viu, Mayara? E para mim é oportuno no sentido de que, de novo, a pandemia acirrou aí, acelerou processos de mudança e também detonou nas pessoas ações em função de crises existenciais, né? Organizacionais, familiares, pessoais, e as pessoas estão, de fato, nesse momento, buscando se adaptar, né? Buscando viver uma nova realidade. E sabe que para empreender de novo, o timing é tudo, né? É muito importante. Eu gosto muito de um livro de um psicólogo americano chamado Daniel Pink. Não sei se você conhece ele. Conheço Ele não. tem um livro que chama Timing. E nesse livro ele fala que o timing é tão importante que a nossa vida é guiada pela forma como a gente encara o tempo, né? Então ele fala que essas crises existenciais que as pessoas vivem são momentos muito importantes para elas mudarem de vida, obviamente, né? E sabe que muitas dessas crises são pautadas no tempo biológico das pessoas mesmo, né? Então, ele conta um caso muito interessante no livro que é de maratonistas. Então, ele diz que em qualquer maratona do mundo, eles fizeram um estudo durante anos monitorando os inscritos em maratonas no mundo. Em qualquer maratona do mundo que eles estudaram, pelo menos 30% dos inscritos na maratona eram pessoas cuja idade era fim de década. Então, eles tinham ou 29, ou 39, ou 49, ou 59 anos. Porque estavam terminando uma década, se preparando para a próxima e pensando assim, pô, e aí? O que eu estou fazendo da vida? Né? Da mesma forma, as crises são esse momento em que a gente diz assim, poxa, o que eu estou fazendo da vida? Será que é isso que eu quero continuar fazendo da vida? Né? E a verdade é que, da mesma forma, nunca foi tão fácil e tão oportuno empreender como agora. Ao mesmo tempo, nunca foi tão desafiador e concorrido empreender, porque todo mundo está buscando fazer a mesma coisa. Então, o que todo mundo tem que fazer é se diferenciar, é buscar estar preparado para se diferenciar. Eu acredito que, com certeza, o teu curso ajuda exatamente nesse sentido, né?
Sim, a barreira de entrada, ela tá mais fácil, né? Tanto no digital, tanto para empreender, para mostrar o seu trabalho, né? O digital tá aí e a gente pode falar para o Brasil, para o mundo todo, é muito mais fácil do que há algum tempo atrás, né? Mas também precisa ter, você tem que ser autêntico, você tem que ter a sua bandeira, você tem que mostrar o seu trabalho, porque senão cai na mesmice, né? Fica É ali verdade. igual todo mundo. E realmente eu vejo as crises assim, tanto pessoais ou quanto esse momento que a gente está vivendo, muito transformador, né? Eu, na aplicação para mentoria, eu li histórias assim, inspiradoras, pessoas que estão passando por momentos de muita transição e estão enxergando o empreendedorismo como a saída, como uma forma de levar a vida mesmo para um outro patamar e realmente é algo que o céu é o limite, né? Então é maravilhoso, é Que maravilhoso. legal, que legal, que legal. E sabe que se eu pudesse dar alguma dica para o pessoal aí que está se inscrevendo na sua mentoria, bom, antes de dar dica para as pessoas, eu daria dica para as empresas. Eu acho que está tão difícil encontrar e reter profissionais qualificados e motivados, especialmente, sabe? Que as empresas têm que olhar com muito mais carinho para o que os seus colaboradores querem, ouvi-los de fato, sabe? Engajá-los de fato. Eu acho que o grande desafio para as empresas hoje, seja empresa de qualquer área, é se posicionar como uma articuladora de propósitos, dos propósitos dela e dos propósitos dos seus colaboradores. E com isso a empresa talvez tenha uma chance de reter um profissional altamente qualificado e altamente motivado. Senão a empresa vai perder esse cara para o mercado. Vai perder esse cara ou para outra empresa ou para um projeto pessoal dele ou para qualquer outra oportunidade que ele tenha de se autorrealizar. Porque se hoje ninguém mais se permite não ser feliz, não ser pleno, não se autorrealizar, né? Não trilhar esse caminho. A gente até convive, sobrevive, eu diria, né? Durante um tempo numa situação que não é confortável para a gente. Mas depois a gente, de um jeito ou do outro, busca trilhar um caminho mais condizente com o que a gente quer para a gente, né? Principalmente Agora, essas gerações, né, Paulo? A geração Y, a é, geração Z. Ninguém mais dessas gerações está em busca de segurança, de salário. Ok, é é verdade. importante, mas essas gerações de agora, as mais recentes e as que a gente vai absorver no mercado ainda, eles estão em busca de desenvolvimento, né? Então, ok, Exatamente. eu tenho esse pacote de benefício, eu tenho esse salário para você. O que a geração pergunta? Como eu posso me desenvolver? Né? O que você vai me Exatamente. oferecer aqui de desenvolvimento, de propósito? É isso que move as gerações. E se as empresas não têm esse olhar para isso, elas vão perder os potenciais, né? Claro, com certeza. E para as pessoas que estão nesse processo contigo, se eu pudesse dizer alguma coisa aí de motivação, inclusive para elas ingressarem efetivamente nesse programa contigo, é para elas se prepararem, para elas efetivamente se planejarem, para elas terem calma e paciência para tomar essa decisão e tomar essa decisão no momento oportuno. É o que você falou da Dani, da RH Lovers, hoje ao meio-dia, né? Ela se preparou para esse momento. Sabe que tem um livro do Adam Grant, um livro novo dele que chama Originais, não sei se você Sim, conhece. Conhece? conheço. Então, e ele conta lá a história do Steve Wozniak, que é o sócio do Steve Jobs. Steve Jobs é famoso da Apple e o Wozniak é o sócio dele, que também é genial, mas ficou sempre à sombra do Jobs, né? No E o bastidor. Wozniak, ele, embora o Jobs estava lá se arriscando e dando tudo para iniciar a Apple no fim da década de 70, o Wozniak estava todo confortável trabalhando para a Intel. Ele não queria sair de jeito nenhum da Intel. Nada fazia ele sair de lá, né? E aí ele e o Jobs resolveram planejar efetivamente. Como bons empreendedores, resolveram planejar e se antecipar a uma realidade. E a pergunta que eles se fizeram foi, que eu sugiro que todo mundo que está nessa situação agora contigo
se faça é o seguinte: o que que precisa acontecer para eu me comprometer com essa decisão, para mudar a minha vida? Não quero saber. Se isso acontecer, eu vou sair. Eu vou mudar a minha vida. E no caso do Wozniak, o que ele se comprometeu é que se o Steve Jobs arrumasse lá um funding, né, um investimento de determinado valor, ele realmente sairia. E aí, depois de 6 meses dessa promessa do Wozniak para o Jobs arrumou esse investimento e o Wozniak teve que tomar a decisão dura de sair e empreender com o Jobs. Difícil a vida dele, né? Ele só empreendeu com o Steve Jobs e Só, fundou a coitado. Apple. Mas E ele ainda também tava teve com muita receio. dúvida. Exatamente, exatamente. Exato. Nossa, que massa essa história. Eu não sabia, viu? Não sabia. E hoje eu vejo essa ação, né? Essa decisão, ela tem que ser mesmo muito planejada, né? E a gente só que não tem que planejar por tanto tempo, né? Você tem que planejar e falar, beleza, qual que é o próximo passo? É isso, né? Então, a partir daqui é ação. É ação. Porque planejar sem ação também não resolve nada, né? Não te leva para lugar nenhum. Eu valorizo tanto o planejamento que a gente conta aí nesse programa de mentores. Eu nem sei se o Bruno tá aqui. Ele veio de Dublin recentemente, acho que chegou não tem nem um mês aqui no Brasil. E ele é um gênio do Excel, do Canvas. E ele criou pra gente, ele personalizou um plano de negócios. Justamente assim, algo incrível, todo automatizado, porque precisa, né? As pessoas precisam enxergar. A gente vai transformar num A3, vai ser algo bem legal para as Legal. pessoas estruturarem. Então tem que planejar, você tem que enxergar as ações, o seu público, a sua persona, o que você vai fazer, o que você vai entregar, o que você tem de melhor, é um produto, é um serviço, o que é, né? Quem é você? Tem que estar tudo muito bem desenhado, tem que estar muito bem planejado. Mas a partir desse fato, como você trouxe da história, qual que é o próximo passo? Como eu vou agir, né? Então tem que ter esse movimento também para ação que é extremamente importante. Essa Legal. combinação, né, de planejar e executar, senão nada Exatamente. não te leva para nenhum passo, né, nenhum outro nível. Sabe que eu particularmente gostei muito de uma parte do teu programa de mentoria que tem a ver com as avaliações psicológicas. Eu vi você já, inclusive, entregando algumas avaliações para o pessoal, né? Eu também acredito muito nisso, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento. E no livro, e também lá no portal da zestedu.com.br, zestedu.com.br, e o Instagram é zeste.education. Camila está assistindo aí, está à disposição de todo mundo para atender vocês lá. Coloca também. o arroba aqui nos comentários. Camila, coloca aí pro pessoal, Camila. E lá a gente montou, Mayara, uma central de autoavaliações. A gente compilou lá mais de 100 testes psicológicos cientificamente validados, vindos da psicologia positiva, da teoria da autodeterminação, da autoeficácia empreendedora, que eu acho que é um vetor de transformação empreendedora sensacional que todo mundo tem que conhecer. E essa central de testes é gratuita para todo mundo. Então, você pode entrar lá, fazer seu cadastro gratuitamente, responder algumas perguntas para que a gente personalize uma trilha de testes exclusiva para você. E aí você tem aí uma facilitação nossa para se autoavaliar, né? E, aliás, quero dar um presente para os seus mentorados, Mayara. Olha Posso? só, pode. Aí, Então, gente. tá bom, vou dar um presente para quem se inscrever no programa de mentoria da Mayara até amanhã, que é o seguinte: além dessas trilhas personalizadas, nós criamos lá trilhas exclusivas, em função de, por exemplo, você estar cursando o programa de mentoria da Mayara. Então, para quem fechar o programa com a Mayara até amanhã, eu prometo que eu vou dar de presente uma trilha exclusiva de autoavaliações lá do sistema, que não está disponível para quem faz a nossa pergunta inicial lá e o cadastro inicial. É uma trilha que eu vou mandar para vocês. Entrem em contato comigo através da Zeste e eu vou mandar para vocês um código que ativa essa trilha secreta
que está tanto no portal quanto no livro. Mandem para mim, gente. Que massa, Paulo. Nossa, muito obrigada. A Fran aqui, ó, já é minha mentorada, já que adoro presentes, hein, Fran? Presente desse, então. Nossa, Paulo, obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um combo de teste que vai gerar autoconhecimento para a galera, né? Porque o primeiro passo para te colocar no empreendedorismo, para você definir o que quer, é se conhecer, né? Para tudo, você tem que se conhecer, você tem que saber quem você é, quais são suas forças, quais são suas habilidades, para que você veio e usar isso ao seu favor, né? E eu sou fã, assim, fã, e o primeiro passo da mentoria é se conhecer, é o autoconhecimento, porque comigo foi assim, né? E teve um momento da minha carreira que eu estava extremamente infeliz, e foi através de alguns testes, mas um específico, que é o meu queridinho hoje, que é o DISC, que eu uso muito. Quando eu tive contato com aquele relatório, eu olhei e eu falei, essa é a Maiara? Cara, parece que abriu assim os meus olhos e eu entendi toda a insatisfação que eu estava vivendo na minha carreira. Né? Eu estava fazendo algo extremamente oposto ao meu perfil, ao que eu naturalmente tenho de mais forte, né? Tenho desenvolvido. Então, muitas pessoas precisam, né? Eu acho que o autoconhecimento é para o resto da vida. Mas quando a gente tem ali um teste te provando por A mais B que você é aquele ser, é o que está escrito ali, parece que a cabeça ela abre, né? Para novas ideias, para novas possibilidades. Então, esse é um passo extremamente importante. E essa trilha que você presenteou a galera aqui, tenho certeza que vai somar bastante pro autoconhecimento. Obrigada, viu, Paulo? Que legal, que legal. Um prazer poder ajudar pessoas que estão determinadas a empreender. Será um prazer. Muito bom. Gente, quem Aliás, nesse tiver... sentido, o livro também está à disposição de vocês, viu, gente? Ele ainda Boa. não está lançado, como eu disse, mas pode já entrar em pré-venda. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato de novo diretamente comigo ou lá na Zest. E será um prazer falar mais sobre o livro com vocês. Legal, nossa, queremos sim. Eu até vi a capa já, né, Paulo? Dando Você spoiler fez da uma prévia de capa. capa, hein? Já vi, já. E assim, gente, só um pouquinho do spoiler que o Paulo trouxe para nós aqui desses princípios. Eu tô louca para ler o restante. Já me coloca nessa pré-venda que eu quero um exemplar para mim, com certeza. Que legal, que legal, que legal. Será um prazer. Nossa, tem esse tá previsto quando vai lançar, Paulo? Mesma data. Segundo Mesma semestre, data. meio de segundo semestre, os dois devem sair juntos. Que massa, parabéns, parabéns. Acho que a gente já está caminhando para o fim aqui do horário da nossa live, que foi tão leve, passou muito rápido. Não sei se vocês sentiram isso também, gente. Voou, né? O Paulo trouxe tantos ensinamentos que o tempo passou muito rápido. Você comentou também, Paulo, né, desse lance da educação empreendedora, da educação das crianças, e a gente estava batendo um papo sobre isso, né? E você me contou que tem um projeto para educação empreendedora para crianças, adolescentes. Eu falei, meu Deus, que é isso? A pessoa não tem nem filho, já quer matricular as futuras crianças nesse programa. Conta pra gente como que isso funciona, porque para mim é o futuro, sabe? Conta pra galera, assim. Que legal, que legal, que legal. Pois é, eu acho que esse programa que nós estamos desenvolvendo aqui na Via Maker, ele tem nome, ele se chama Álados, é um nome pensado pelo nosso querido William, que está assistindo a gente aí também. Esse programa nasceu para arrematar toda essa construção de livro, de portal Zest Education, que a gente já falou aqui, de forma muito prática na educação básica. Eu acho que uma evidência é que a educação tradicional, conteudista por natureza, que está no Brasil totalmente vinculada a preparar a galera para o vestibular tão prematuramente, ela hoje não atende mais o que a gente precisa para preparar essas crianças e adolescentes para o futuro. VUCA, BANI, estabilidade, como você disse, né, as competências e as habilidades que nós precisamos trabalhar com os nossos estudantes hoje para que eles sejam líderes,
cidadãos, pais de família, mães de família de amanhã já não são mais as mesmas que estão naquela apostila do sistema de ensino da escola tradicional. Então, nós resolvemos desenvolver um programa educacional inédito no Brasil, em que o principal objetivo psicopedagógico dele é ativar a mentalidade empreendedora e inovadora nas crianças. E aí esse programa é obviamente pautado nos 12 princípios de mentalidade empreendedora do livro. Então, estou falando para você que se você conhece uma escola que trabalha com o seu filho, um princípio de pensamento e ação baseado na adaptabilidade, por exemplo, eu te dou parabéns. Eu tenho dificuldade de encontrar hoje no mercado e trabalho com educação. Com o programa Alados, é isso que a gente vai trabalhar com o seu filho, né? Ele conseguir ser fluido, ser flexível, adaptar-se rapidamente, agilmente em função das circunstâncias que ele vivencia. Da mesma forma, engenhosidade, uma palavra que eu adoro, né? Em inglês, engenhosidade é resourcefulness, que quer dizer cheio de recursos. Quer dizer, um mesmo problema, eu tenho uma caixa de ferramentas repleta de soluções diferentes para resolver esse mesmo problema. Eu não resolvo todo problema com um martelo e um prego, né? Eu tenho uma chave de fenda lá, eu tenho uma furadeira e eu consigo resolver esse problema com o meu repertório empreendedor. Da mesma forma, originalidade, né? Ser intencionalmente criativo. Autenticidade, ser intencionalmente diferente. As marcas que hoje mais marcam presença para a gente são justamente as marcas mais autênticas, aquelas que não saem da nossa cabeça. Seja com muito dinheiro, seja com um meme, seja com um marketing viral, mas ela está lá na nossa cabeça. Tá. Né? E outra coisa muito importante que eu gosto, e acho que arremata essa história toda desse programa educacional, é outro princípio do qual eu não falei ainda, que é a alegria e satisfação de empreender. Tem um livro ainda não traduzido para o português, Mayara, que chama The Wealthy Gardener, que é o jardineiro rico, ou milionário. E nesse livro ele fala que a alegria do trabalho está no prazer de ser útil, de ser produtivo, de servir ao próximo, servir ao outro, né? E hoje a gente vê uma geração de adolescentes aí que nem estuda nem trabalha. E aí você fala com eles e fala assim, é que eu não gosto de estudar, eu não gosto de trabalhar, né? E eu acredito que a gente só se apaixona, a gente só gosta de alguma coisa quando a gente se relaciona com ela. Você deve namorar alguém, poxa, você já imaginou se apaixonar por alguém que você nem conhece? Isso não vai acontecer, né? Então, primeiro você precisa conhecer, primeiro você precisa dar uma chance, primeiro você precisa trabalhar, primeiro você precisa estudar e vivenciar uma experiência para depois ver se você gosta dela ou não. E o programa Alados faz exatamente isso. Ele vivencia, ele permite que o estudante vivencie as experiências empreendedoras de forma mais diversificada e rica possível para que ele se descubra. E aí ele entenda qual é o caminho que ele mesmo quer trilhar e como o professor pode ajudá-lo nessa trilha personalizada de aprendizagem. Se não for assim, não faz sentido a gente estudar numa instituição de ensino no século XXI. A educação evoluiu e a gente encontra formas de aprender sem estar num banco de uma instituição de ensino. Então, se ela quiser evoluir junto com a educação e junto com o cliente dela, que é o aluno e o pai dela, ela precisa se adaptar e a nossa crença maior é que a educação empreendedora, o programa Alados, entrega exatamente isso para as escolas que estarão com a gente no futuro. Que legal! Nossa, é maravilhoso, porque hoje quantos profissionais estão tendo que fazer esse movimento agora, depois de, sei lá, 30, 40 anos, tentando se conhecer para direcionar a sua carreira para algo que te gere prazer, propósito, né? E esse programa proporciona para as crianças, para os adolescentes fazerem isso muito antes, né? Ganha tempo. É sensacional. Aquela não tem nem filho, mas já tô aqui, já tô pensando, nasceu as crianças, já vamos colocar nesse programa, porque é o futuro, né?
É o Mas futuro. certamente você tem um familiar ou um conhecido que está nessa Total. situação. Então, se você é um pai ou uma mãe, né, que tem uma filha ou um filho em idade escolar, ou se você é uma instituição de ensino que quer conhecer mais sobre o programa Alux, entre em contato comigo de novo, ou com a Zest, ou com a Via Na Maker. A Zeste gente tem o tem programa sim. lá? Tem esse Oi? programa na Zeste? Lá na Esse programa, página? na verdade, é da Via Maker, né? Da Via Maker. É um programa irmão da Via Maker do Astromaker. Legal. Então, entre em contato comigo que será um prazer falar sobre esse programa e apresentá-lo para a sua família ou para a sua instituição de ensino e revolucionar a educação junto com vocês. Tem que começar desde os pequenos essa mentalidade, né? É verdade. Sensacional, sensacional. Nossa, Paulo, muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se alguém aqui tem alguma dúvida, que a gente tem um minutinho, acho que dá tempo. Eu quero agradecer a sua generosidade em compartilhar tanto com a gente, assim. São muitos aprendizados mesmo, então estou muito grata com a sua disponibilidade, com toda a sua entrega, com tanto conteúdo de valor aqui para a galera. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Conte comigo também, porque você precisar na Zest, na Via Maker, o que for, eu estou à disposição, porque são projetos negócios de propósito, né? Então, isso fala muito com a minha essência. Então, contem comigo também. Obrigada, viu? Perfeito, perfeito. Eu é que agradeço pela oportunidade, sempre um prazer falar desses assuntos que eu tanto amo, e espero poder ter contribuído um pouquinho com a sua audiência, com a minha, óbvio, nesse sentido. Muito obrigado pela Legal. oportunidade, de coração. Muito bom, gente. Obrigada aí todo mundo que participou. Eu vou tentar deixar salva essa live também. Marquem os amigos para assistir, porque aqui tem conteúdo de muito valor. E lembrando vocês que a mentoria ela já começa amanhã. Então, se vocês curtiram esses conteúdos legais e de valor que a gente gerou só nas lives, imagino que vai ter nesse acompanhamento de praticamente 3 meses com os mentores lá dentro. Então, quem tiver interesse também pode me procurar. O link tá na bio, tem poucas vagas e a gente já começa amanhã para valer, entendeu? Chega de aquecimento, né, Paulo? Chega de esquenta. Amanhã já começa a mão na massa e eu tenho certeza que vai impactar e vai mudar a vida de muita gente esse programa também. Fechou, Legal. galera? Boa noite. Muito obrigada, viu, Paulo? Tamo junto. Foi um prazer. Obrigado, boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. tchau.